Olá, terceiro ano. Hoje, dia 7 de junho, segunda-feira, estamos aqui para a nossa aula da disciplina de Geografia, tá? E essa semana vocês, né, irão pegar a segunda atividade avaliativa. Então, vai uma revisão, tá? Para vocês. Então, nós vamos relembrar um pouco, né, algumas coisas que a gente estudou, né? Porque são muitos detalhes, né? Então, muitas vezes, algumas vezes nós esquecemos, né, dos detalhes, assim, então a gente vai revisar, né, para que vocês possam fazer a atividade avaliativa. E no capítulo 2, ao longo, né, do capítulo 2, nós estudamos, né, sobre aspectos da transformação das paisagens, nós falamos sobre o relevo, não é? Falamos sobre o clima, falamos também sobre a vegetação, né? E nós vimos que uma coisa ela vai influenciar outra, né? Então, ó, por exemplo, nós vamos começar falando sobre o relevo. O relevo, ele também é conhecido como acidentes geográficos, né? O relevo, né, o relevo são as diferentes formas da superfície terrestre. Então, muitas vezes, nós. Então, o ser humano, ele está sempre modificando o relevo, né, para poder construir, né? Então, sempre esse relevo está mudando, né? Apesar de que hoje em dia, né, vem aumentando essa mudança nos relevos, porque as pessoas têm máquinas, né, têm tecnologias mais avançadas, então ficou cada vez mais fácil o ser humano modificar os elementos da natureza, certo? Então nós temos esse exemplo, né, essa máquina aí fazendo essa modificação, né, essa remoção de uma parte do relevo, certo? E aqui, só para a gente poder relembrar um pouco, algumas formas do relevo, né? Nós temos várias formas. Temos o planalto, né? O planalto é um terreno, o nome já está dizendo, né? É plano, porém ele é alto, né? Temos a planície. A planície ela pode ter umas pequenas elevações que quase não são visíveis, né? Temos a cordilheira, temos o vale, temos a serra, temos montanha. Então, só para a gente poder relembrar, o relevo está lá na página 31. Então, ó, o livro de vocês trouxe as planícies, né, que são terrenos planos, podem ter as pequenas ondulações, os planaltos, né, que são terras mais altas, apesar de elas serem planas também, né? As montanhas, né, que são uma grande massa de terra e de rocha, bastante elevada, acima do terreno que a rodeia. O monte ou morro são elevações de terra menores que a montanha e que aparecem de forma isolada. Nós temos também serra ou cordilheira, são montes com picos, né? Temos também ilhas, né? As ilhas são porções de terra cercada de água por todos os lados. Temos também as dunas, né, que são montes e elevações de areias, né, que se acumulam pela ação dos ventos. Então, essas dunas, elas sempre estão mudando, né, porque o vento vai deslocando essa areia de um lado para o outro. Então, elas são modificadas, só que a gente não consegue perceber, né? E tem a restinga,
né, que é uma faixa de areia, né, faixa de areia depositada paralelamente à linha de costa primitiva e ligada à terra por uma extremidade. Não é aquela parte da areia que a gente vê na praia, né? Então, os relevos, eles podem ser mudados também pela ação das chuvas, dos ventos, né? Mas o principal agente que modifica essas formas de relevo é o ser humano, tá? Então, é uma modificação e a gente sabe que não é natural. Então, ó, a ilha, só para a gente ver aqui, ó, essas ilhas, elas podem ser fluviais, se elas ficarem em um rio, e podem ser marítimas, se elas ficarem no mar, tá? E a gente está vendo aqui, né, que tem essa porção de terra, mas todos os lados dessa porção de terra tem água. O vale ele é um terreno mais baixo, né, que fica entre os terrenos mais altos, ou o vale, vocês estão vendo aqui na setinha, onde a setinha está passando, essa é a parte do vale. E aqui ao lado vocês estão vendo que tem as áreas mais altas, né? Então, tem essa característica também. As dunas, ó, essas dunas elas estão sempre mudando, né, por conta que o vento vai deslocando. Inclusive aqui no Nordeste, se você for no Rio Grande do Norte, em Natal, você vai achar, né, algumas praias que tem essas dunas, né? E é bem interessante que assim a gente não vê essas mudanças. Essas areias elas se deslocam de um local para o outro, mas a gente não consegue perceber que elas mudaram, né? A vegetação, né? Quando a gente falou de vegetação, a nossa vegetação, a vegetação, ela também é conhecida como flora, né? E aqui no Brasil, nós temos vários tipos de vegetações, né? Por exemplo, a Mata Atlântica, né? Lá possui alguns tipos, né? Lá possui uma vegetação que, por exemplo, na Amazônia pode ser diferente, né? E a vegetação, ela depende muito do clima, né, para poder ter aquelas características. Então, a gente tem vegetação, por exemplo, de um lugar seco, né? Por exemplo, aqui no sertão nordestino, nós temos a vegetação da caatinga, que são aquelas vegetações onde tem os cactos, onde tem aquelas plantas, né, secas, né, que tem uma folhinha ou outras folhinhas sequinhas também, né, porque ali é uma vegetação da área da seca, né? Já em outras partes, se a gente for nas florestas, por exemplo, a gente vai ver que as árvores elas têm características muito diferentes, tá? Umas das outras, certo? E que, por exemplo, aqui na Amazônia, aqui na Amazônia, por exemplo, nós temos plantas, né, que em outras partes do mundo nós não temos. E até os animais que existem, né? Tem animais que eles se adaptam a viver num tipo de vegetação, né? E já tem animais que vivem em outro tipo de vegetação. Aqui nós também temos o Pantanal, aqui no Brasil, né? Que tem algumas diversidades também de plantas, né, tudo mais. Aqui no Brasil nós temos a Mata Atlântica, Mata dos Cocais, Mata das Araucárias, né? Então são vários tipos de vegetações que nós temos. E aí vai depender, né, do clima do lugar. Temos o mangue, né? O mangue é uma vegetação que tem os seus terrenos alagados, né? Feito aqui, ó, como nós estamos vendo. Muitas pessoas não dão importância ao mangue por causa dessa cor da água e acham que o mangue é um local poluído, mas não, né? O mangue ele tem um cheiro diferente mesmo e ele tem a cor da água diferente por conta
das plantas que existem nele, certo? E o mangue, ele é muito importante, porque ele serve, né, para que muitos animais nasçam nele. Ele serve de berçário, é um berçário natural. Por exemplo, os caranguejos se reproduzem no mangue. Temos algumas aves também que fazem seus ninhos aqui nessas plantas, né, também. Temos algumas espécies de peixes no mangue que nós não temos em nenhum outro lugar, né? E nós também falamos sobre o clima, foi isso. E a gente viu que o clima, ele é diferente. E cada lugar tem o seu clima, né? Diferenciado, né? Isso aí vai depender também da localização, né? Por exemplo, aqui no Brasil nós temos um clima, se a gente for para outra parte do mundo, vai ser um outro clima bem diferenciado. E, inclusive, aqui no nosso país, nós já temos essas mudanças no clima também, certo? Por exemplo, se a gente for, nós estamos aqui no Nordeste, nós aqui somos acostumados com um certo tipo de clima. Se a gente for para outras partes do nosso país, a gente vai estranhar o clima, né? Então, alguns agentes, né, do clima, por exemplo, o vento, a temperatura, né? E nós temos alguns instrumentos justamente para poder indicar, né, para indicar a questão da direção do vento, para poder ver a temperatura. E um deles é o biruta, que vocês estão vendo aqui na imagem, né? Ele parece um coador de café, né? E esse biruta, ele serve para poder indicar a direção do vento. Então, é um aparelho, né, essencial nos aeroportos, né? Porque através disso é que os pilotos, eles sabem, né, a hora certa de decolar, né, e a direção também, certo? Então, ele indica para que lado, né, para que direção esse vento está, certo? Temos o termômetro, nós temos vários tipos de termômetros, né? Temos aqueles termômetros que medem a nossa temperatura, né, a temperatura corporal, e temos o termômetro ambiente, que é o que vocês estão vendo aí na imagem. Então, às vezes, né, a gente está até no meio da rua e tem uns termômetros bem grandes, né, também, que passa a hora, passa os graus, né, a temperatura, enquanto está. Então, é importante o termômetro, né, para poder saber se a temperatura aumentou ou se diminuiu, né? Então, é justamente também por conta disso, né, com a ajuda dos termômetros também, que a gente está vendo que a temperatura do planeta está cada vez aumentando mais, né, por conta de problemas, né, do aquecimento global. Então, o termômetro, ele ajuda nisso aí, né? Até aquele termômetro que a mãe da gente coloca quando a gente está esquentado, né, para ver se a gente tem febre. Então, aquele termômetro, ele também é muito útil, né? Porque vai indicar se a temperatura do nosso corpo está normal, se está abaixo do normal, se aumentou, né, se a gente está doente, né? Então, aqui no Brasil, a gente usa a temperatura em graus Celsius, né? É por isso que quando a gente está assistindo o jornal, que tem a previsão do tempo, aí diz assim, temperatura, a mínima e a máxima, né, de cada lugar, né? Temos também o pluviômetro. Esse pluviômetro, ele mede a quantidade de chuvas. É por isso que, às vezes, quando a gente está assistindo ao jornal, aí o repórter diz assim, choveu o esperado para o mês todo. A chuva foi de 150 milímetros, a chuva foi de 50 milímetros, foi o esperado para o mês todo, de maio, né, tudinho assim. Então, isso eles sabem através desse aparelho aqui, né? Parece um copinho, né? Então, eles conseguem saber, né, se choveu a mais do que o esperado, né? Quantos milímetros choveu,
naquele local. E aqui no Brasil, nós temos climas diferentes. Por exemplo, o clima da região sul. O clima da região sul é um clima muito frio. Inclusive, é a única região do nosso país que chega a nevar, né? Aqui no Nordeste, a gente nem sonha com neve, né? Então, é isso, tá? E aqui o clima do Nordeste, a gente tem um clima seco e tem um clima quente, né? Esse clima seco, nós estamos vendo aqui, né? Na fase aí da Caatinga, e aqui na praia, né? Que é esse clima quente, que é o que faz com que muitos turistas venham para a nossa região, né? Por conta das belas praias que nós temos por aqui, certo? Então, hoje, eu não passei a atividade, né? Que foi só para a gente relembrar algumas coisas para que vocês façam a prova, tá certo? Na próxima aula, nós teremos a explicação da prova, tá certo? Então, vai ter uma leitura, uma explicação da prova. Então, beijo para vocês e aguardo vocês na próxima.